Olá, boa noite. Boa noite, mais uma vez. Hoje estamos aqui com todo prazer de coração para você que está aí nos acompanhando todos os sábados às 7 horas no canal Todo Tempo. Então, que honra ter vocês aqui. Vamos de novo hoje falar de muita coisa boa, muita coisa legal que vem daquele que provê toda a nossa vida e que registra o antes e o depois. É isso. Né? E aí, Carlos? Vamos começar? Respira fundo, né? E Hoje deixa... a gente tem muita coisa boa para falar, né? Eu acho que o que a gente tem aqui para falar vai ser tão bom para vocês quanto para a gente, porque a gente aqui, de igual maneira, come desse pão aqui, dessa palavra, como se aquilo que precisamos dia a dia, porque o que a gente precisa é necessário ser alimentado todos os dias. Assim como a gente bebe água, a gente almoça, toma o nosso café, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, a nossa mente, as nossas necessidades internas precisam ser alimentadas de alguma maneira. E nada melhor do que o verdadeiro e único alimento, único e suficiente. E hoje nós vamos tratar exatamente de algo que é o que alimenta, que é o pão. Mas o pão verdadeiro, o pão que desceu do céu e veio encontrar a nossa necessidade, a nossa vontade de comer. Pois um dia a gente estava com fome, um dia a gente tinha sede. E Ele mesmo nos alimentou. E no dia que Jesus esteve aqui, na trajetória dele, ele deixou uma passagem sobre isso, dizendo quem ele era. E eu acho que a gente vai acompanhar esse trecho da Bíblia. Então a gente vai abrir no capítulo 11, no capítulo 6. Capítulo 6 de o Evangelho de João. No versículo 24. Abre aí. João 6. Nossa, já abri. Pronto. 24. Aqui. Quer ler, cara? Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-os encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Pode continuar. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinais o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dê-nos sempre desse pão.
E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nossa, sensacional, cara. Nossa, cara, é a pedra fundamental, né? Nossa, tem muita coisa aqui, mesmo. O texto já é autossuficiente, né? Nossa. Ele já diz tudo necessário, né, cara? E pra você ver, Cristo dizia coisas a eles aqui no sentido de tipo assim, embora eles estivessem vendo ele lá fazendo todas as coisas, milagres, e você vê ele falando ali: vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram a fartura do pão que eu multipliquei. Eles viram milagres acontecendo e tal, e eles estão vindo por conta dessas coisas que são coisas que às vezes a gente fica meio impressionado, mas não é que ele falou: mas vocês não acreditaram em mim ainda. Vocês estão vindo porque vocês estão se fartando da comida e da bebida que eu estou dando. Isso. Literal. É isso aí. Ainda está do lado de fora, né? Ainda está do lado de fora. Como a vista, né, deles. É isso aí. Porque eles creram pelo aquilo que eles viram sendo multiplicado, e porque um pouco antes ali, Cristo tinha feito aquela multiplicação dos pães, Isso. famosa. Isso. Poucos versículos antes ele tinha passado por isso. E eles estavam indo atrás dele mais por isso. E isso é Jesus que está afirmando: vós me buscais não porque viste sinais, mas porque comeste os pães e vos fartastes. Não porque viste os sinais, que ele está dizendo, é de que eu sou o pão, o Filho de Deus. Mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhei não pelo alimento que se perde. Então, aqui ele está dizendo das coisas visíveis. Isso, porque ele multiplicou os pães, e aí todo mundo viu aquele milagre. E aí foram atrás dele, onde que ele está, e aí foram atrás dele novamente. E ele enxergando o coração de cada um, porque ele é pessoal, ele pôde olhar ali e falar: vocês estão buscando algo material ainda. É isso. Embora as nossas necessidades sejam materiais, porque a gente está aqui na Terra, ele mesmo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E todas as coisas incluem as coisas que a gente precisa aqui na Terra. Mas, veja, Cristo está interessado que eles o reconheçam. Mas Cristo entendeu que ele foi procurado por eles, não por ele ser o Filho de Deus e a vida que gerada nele ia frutificar neles, mas pelo pão que eles comeram outro dia. Cristo multiplicou os pães e eles puderam se fartar, comeram e sentiram bem, isso foi muito bom. E quer dizer, ele é um líder que alimenta bem a multidão que está com ele, que dá os recursos. Então, é quase que como você ainda olhar por uma visão muito interessada numa necessidade muito superficial. Não é? E ele dá essa exortação ali, né? Quando ele fala assim: não trabalheis pelo que perece, né? Pelo material ali,
Tipo, ele podia dar tanto, a salvação, a vida eterna. E o movimento que estava sendo, pelo menos pela a maioria, né? E isso foi dito naquela época para que a gente aqui hoje também pudesse ouvir isso. A gente busca as nossas questões materiais e a gente busca Deus por essas questões materiais, mas Ele mesmo está dizendo, ele está falando assim, cara, tu tá me buscando por conta das coisas materiais? é isso aí, É isso? Então, que estraga, isso, que está preso, que corrói. que corrói. É isso que ele está falando. E quantas vezes, né, Renato, a gente já fez isso antes de Cristo e Com vejo certeza. como que as pessoas fazem de buscar algo que vai faltar depois de novo, Então, não é? e até ir atrás de Deus, porque eu preciso de alguma coisa. Assim, é que houveram momentos da minha vida, antes de conhecer Ele mesmo, que a gente tá falando agora, que era assim, eu ia fazer as coisas e quando as coisas não iam tão bem, aí eu ia atrás de Deus, pedir para Ele me ajudar ali naquelas coisas, mas eram as coisas da minha vida, prática, profissional, ou na parte de relacionamento pessoal, ou na parte de o lugar onde você mora, né? Que às vezes você quer se mudar para alguma outra região, ou as dificuldades que você tem financeira, ou de toda espécie, ou até emocional mesmo, né? São coisas que a gente tem dentro de nós. Muitas vezes eu fui atrás dele igualzinho esse pessoal aqui. E realmente ele tá falando toda a verdade que serve para mim. Porque nesse tempo eu não entendia quem era o verdadeiro pão da vida. Isso. Eles ficaram maravilhados por conta daquela quantidade de pão que Deus literalmente multiplicou. Mas o pão verdadeiro eu também não conhecia. Então é como se Cristo dissesse: isso é muito pouco para você. Isso não só pouco, mas esse alimento que você procura, ele te trará a sede de novo. Não a sede, mas a fome de novo. O alimento que você está me procurando, o alimento pelo qual você me procura, te fará falta de novo. E você vai me procurar de novo. E você vai ficar sempre em falta. E buscando, né, Renato? E buscando. Onde tá? Onde ele tá? E ele não estava aqui mais. Onde ele está? E acharam ele lá em outro lugar. No texto eles saem e eles perdem Jesus de vista e vão atrás dele, né? Onde ele está? Verdade. E aí é assim, fica nesse ciclo. Eu ficava assim também. Né? Você vive uma situação econômica difícil e aí você pede: ah, meu Deus, eu preciso me alimentar, eu preciso de alguma coisa. E aí você vai buscar, ora e vai buscar. Pelo menos tem gente que nem vai buscar. Mas quando você busca, você já está buscando, já está fazendo alguma coisa, está indo no encontro, né? Que nem esse pessoal aqui. A gente também era assim. A gente ia buscar. Não tá de todo ruim aqui ainda, né? A gente está indo na direção. Tá indo na direção certa. Né? Só tá buscando pelas coisas erradas. E aí ele tá falando assim: isso é pouco, meu filho. Isso aí é muito pouco, porque você tá pensando no que perece, mas se eu estiver dentro de você, as soluções vão aparecer. Né? Eu mesmo sou. E ele tá ali dentro de você. As soluções. E quando você tá assim, você pode estar com febre. Você pode estar gripado, porque as coisas do mundo acontecem. Mas você sabe o que você precisa fazer para você ir trabalhar. Você sabe o que você precisa fazer para conseguir o seu alimento que perece. Esse entendimento que vai sendo dado dentro de nós, não é, hoje eu vejo dessa maneira, não é outro que não o Cristo verdadeiro, que nos ilumina, nos traz a realidade, nos mostra os nossos defeitos, né? A gente consegue ver a nossa pequenez. Por que eu não tenho o pão de hoje? O que eu fiz até agora para não ter o pão de hoje? E aí a gente escuta e consegue ir na direção de conseguir esse pão de novo, mas não é mais uma busca só da parte externa,
É uma busca assim, eu quero ter mais do Senhor dentro de mim. Eu me lembro muito bem, Renato, que antes de Cristo era muito confuso. E eu ficava com aquela confusão na cabeça, né? Como conseguir ir buscar, ia numa religião, ia na outra, ia fazer um monte de coisa tentando e buscando. Mas quando você encontra esse Cristo que a gente está falando, ele nos dá uma paz que esse mundo não dá, isso eu já falei várias vezes, mas ele dá entendimento. Ele te dá o entendimento do porquê que você está tendo o que você tem, e quando você coloca ele na frente de tudo, ele reorganiza tudo. Então, se você abre a sua vida financeira para ele organiza a sua vida financeira. Se você abre a sua parte, eu não posso falar com Deus porque eu tenho essa parte pecaminosa, e um pensamento errado, porque Cristo não vai te ver dessa maneira, mas ele age ali dentro dessa parte. E cura essa parte também. E você consegue olhar as mesmas coisas com uma outra ótica, que não é uma ótica que esse mundo dá. E se a gente ficar do lado de fora, a gente vai ficar buscando essas coisas que perecem. E é isso aí. E ele usa a palavra trabalhar, né? Trabalhar não pelo momento que se perde. Quer dizer, você está buscando e fazendo aquilo que todo mundo faz. Só que ele orienta a maneira ideal de fazer isso. E veja para você ver, eles questionam ele assim, mas o que faremos para realizar as obras de Deus? Quer dizer, o trabalho ali foi associado às obras que a gente faz, que é as coisas que a gente anda fazendo na vida. E olha para você ver como é diferente a maneira de pensar aqui, mas ele fala, a obra de Deus é esta. Ele fala como a gente deve fazer. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Isso. É simples. Muito simples. Mas para isso você precisa abrir mão de quem nesse controle? Da gente. De si mesmo, né? E de muitas coisas que às vezes está em nós, que às vezes a gente nem sabe. Às vezes alguma coisa que você acreditava numa época, talvez isso aqui pode ser uma nova maneira de pensar realmente quem ele é. Que a gente creia naquele que por ele foi enviado. Quem? Por Deus. Que por Deus foi enviado. A obra de Deus é esta, que nós temos que fazer crer naquele que foi enviado por ele, que é o próprio pão. Nesse momento acontecem muitas coisas, porque comer o pão significa, nesse contexto, participar dessa mesma fé. Tipo assim, crer nele é o suficiente para que você receba o alimento. É um alimento que é espiritual, ele não é um alimento físico. Só que todo físico advém do espiritual. Então, as coisas invisíveis, elas são mais poderosas do que as visíveis. Pois está escrito na Bíblia que as visíveis só se tornaram possível devido às forças do invisível. O invisível trouxe o visível à tona. Então, no momento que eu creio, crer é algo que você não consegue ver. Você consegue ver a partir do momento que eu ajo de uma maneira a quem crê. Mas a fé ela é vista a partir do momento que eu quero fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é o quê? Que eu creio no Filho. Que é o que ele está dizendo. E ele repete várias vezes, né? Ele chega aqui, o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Cadê? Começa aqui, né? Desculpa. Em verdade, eu lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. E isso porque eles falaram do maná, né? Isso. No deserto. Que eles estavam falando, mas Deus mandou o maná no deserto, né? Porque naquela época que eles estavam lá com Moisés no deserto, eles foram escravizados lá no Egito e Moisés os libertou, eles passaram 40 anos no deserto, certo? E nesse momento teve uma época que eles estavam sentindo muita fome e queriam comer pão, e Deus mandou um pão para eles que caiu do céu como uma chuva, assim como uma neve ali, caiu do céu o pão, e esse pão se chamava maná.
E esse pão, era a única coisa que eles entendiam que tinha caído do céu, como sendo algo de comer, que era da história dos pais da fé deles, né? E aí ele coloca esse texto aí, porque eles falam, eles deu comer pão do céu. Como Moisés estava liderando esse povo, eles conectam exatamente esse ponto de vista. Eles falam, Moisés nos deu esse pão uma vez. O Senhor também está dizendo que vai nos dar esse pão? Que pão que é esse? Aí ele tenta explicar de novo, falando essa parte. Em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Olha que você vê, ele está corrigindo a visão daquele povo. Isso. Mas esse era o único momento que essa visão poderia sofrer um upgrade, que é tipo assim, download, uma atualização. Porque até antes de Cristo, o pão não tinha vindo do céu ainda. E nesse exato momento está acontecendo o download ali, versão 30 e poucos anos depois de Cristo. Porque ele fala, quem deu para vocês o verdadeiro pão do céu é Deus. Quem é esse pão? Pois o pão do céu, que desce do céu e dá vida ao mundo, né? Que é Ele mesmo. Se o Senhor... Aí eles falam aqui, né? Eles começam a crer, pra você ver que eles estão num caminho legal, né? Estão buscando. Então me dá esse pão, eles falam, me dá esse pão. Cara, e tem uma comparação com aquela palavra da samaritana, da água, né? A mesma conotação da sede, só que agora é do pão. É mesmo, né? Da água e do pão, né? E nesse caso aqui, realmente é como fazer parte de uma ceia. É como fazer parte de um lugar íntimo. O que ele está dizendo é venha cear comigo. Como está escrito lá em Apocalipse, né? Estou à porta e bato. Aquele que escutar a minha voz... estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, não é? Olha que lindo isso. Que é exatamente isso aqui, porque ele vai entrar e ele mesmo vai partilhar da vida, porque a força do nosso Senhor, ela é grande de tal tamanho que ela nos alimenta tal como um alimento sólido. A minha fé, ela está no ponto de igual maneira com algo sólido que eu posso ver. A fé do alimento que ele te traz tem que ser equiparada. O alimento que você recebe, ela praticamente ela vai te alimentar de maneira física, totalmente. Como você falou, né? O espiritual ele é invisível. Acontece no invisível, isso passa para o visível, e numa maneira bem simples assim também de raciocínio, a gente pode ver que no momento em que você põe Cristo à sua frente, a primeira coisa que você sente é a sua pequenez, e o Espírito Santo te mostra as suas dificuldades, o que não é de Cristo que está em você ou estava em você. E ali você pensa no mundo material. Eu não tenho pão hoje, mas quando você aceita que Cristo ele é o Senhor da sua vida e você aceita isso e proclama isso, o Espírito Santo vem e ele te diz por que você não está com aquele pão hoje, né? E quando você vê os erros que você não via, que você não enxergava que tinha antes, e percebe que por que você não tem aquele pão hoje, aí você consegue entender os seus erros que te levaram para esse caminho, que não foi igual desse pessoal que estava buscando aonde está o mestre. E você está indo por um caminho diferente que te levou àquele sofrimento, àquela dificuldade. Então acho que a primeira coisa que acontece quando você põe Cristo na sua frente é ele te mostrar assim, esse caminho que você está seguindo não é para minha direção, não é para flecha no alvo. E
está te fazendo sofrer? E ali você refaz a rota, né? Lá no nosso primeiro vídeo, você refaz a rota do GPS e eu quero chegar para cá. Eu quero vir para cá. Onde está o mestre? O filho, ele só desceu para que a gente comesse da vida novamente e a vida começasse a habitar em nós. E aí ele volta pro lugar celestial onde ele já estava antes, e de lá continua nos abastecendo desse mesmo pão, como se a gente estivesse nesse dia aqui falando com ele, recebendo as mesmas coisas. Isso. O poder dele de estar nesse lugar, no trono celestial, assentado à direita de Deus, nesse momento, é mais, ele agora, como ele foi restituído de tudo, ele é mais poderoso ainda, porque ele, quando estava aqui, se despiu do poder dele. Ele mesmo se retirou do poder. Mas agora ele tem o poder todo que ele pode dar a nós. Autoridade dada pelo Pai. Exato. Mas isso só pode acontecer no momento que você reconhecer qual é o pão verdadeiro, comer desse pão todos os dias. Assim como você toma o seu café, almoça, todos os dias como se come do pão? Do pão, né? Como a gente alimenta disso todo dia? Fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Isso. Falando dele. E como é importante buscar na palavra, né, Renato? Como como que é importante demais você pegar a sua Bíblia em casa e buscar desse pão, beber dessa água, porque aqui você vai tendo essa relação, você vai conhecendo mais o Criador, você vai conhecendo Cristo, vai tendo essa relação com Ele na autoridade dele, vai te revelando todas as coisas que você precisa saber e que você necessita. Então você passa a não ter mais fome. O desespero, a angústia, o sofrimento, essas coisas elas vão acontecer nesse mundo. Mas quando você está buscando esse alimento aqui, aí você já não tem mais essa fome, nem mais essa sede. Porque ele vai te abastecer ali. Sim. Em situações muito difíceis. É o contrário agora. Quando você começa a se alimentar do pão verdadeiro, é ele que está dizendo. Quando você começa a se alimentar do pão da vida, que é ele, através disso, você começa a sentir um conforto. É como se você estivesse recebendo uma boa notícia. A sensação de receber uma boa notícia é uma sensação de algo que você desejava tanto e aquilo aconteceu. E aí quando isso acontece, é um prazer interno. Às vezes você recebe uma boa notícia e você está num ambiente que você nem pode se expressar tanto, mas aquilo por dentro você está soltando fogos. E o pão da vida, quando você se alimenta dele diariamente, é como se você tivesse numa sensação de contemplar algo que você gosta muito, uma natureza ou o pôr do sol. Essa sensação que eu quero que você capture, que é o que ele te traz. A sensação em nós é uma sensação de descarregar-se. É como você trabalhar o dia inteiro e ter um sofá à sua espera, bem macio, e aí você senta nesse sofá e o corpo te agradece dizendo: que bom descanso, nossa, que bom deitar aqui. Quando você chega cansado em casa e tira o sapato e o seu pé diz obrigado. Esse é o lugar de um descanso que somente ele mesmo, quando te alimenta, você pode sentir. E não outras coisas. Olha, há tantas coisas que
que dizem proporcionar o descanso. Mas o descanso de Cristo é o descanso que te faz assentar. A posição de assentado, como estamos agora aqui, é uma posição passiva. É uma posição de que tudo já está feito. Uma posição de que eu estou partindo do ponto onde as coisas já se aprontaram. Eu não preciso ir atrás delas e fazerem elas acontecer. Elas já estão lá. Agora eu só contemplo. A posição do descanso do assentado, ela é a posição daquele que degusta. Não é? Eu quero até ler uns trechos aqui de alguns episódios que demonstram um pouco essas coisas. Por exemplo, tem um versículo aqui de uma mulher que é Lucas 10. Aqui, ó. Lucas 10, versículo 38. Essa história aqui é bem conhecida também. Olha que interessante isso, Carlos. Quando você encontra com ele, olha como são diferentes os pontos de vista daquele que consegue enxergar o pão e estar com ele, consumir desse pão, daquele outro que não enxerga. Olha a diferença. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta, inquieta, ocupada com muitos afazeres, aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só é necessária. Uma coisa, uma causa somente é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Olha, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Maria estava se alimentando do pão. Ela estava ali comendo o pão vivo. E a outra andava como? Andava ansiosa e aflita por muitas razões. Esse é o perfil daquele que não conseguiu ainda enxergar, como aquele povo que a gente viu agora, que só foi atrás por conta do pão que tinha sido multiplicado, não pelo pão vivo. Esses são os sinais daquele que ainda não enxergou o pão vivo, que não se alimentou dele ainda. Porque aquele que se alimenta, ele se assenta. Ele se assenta e ouve. Aos pés de Cristo, né? Aos pés ele dele. não se assenta na roda dos escarnecedores, lá no Salmo 1. Do Salmo 1. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Está em ouvir ele. Medita nela de dia e de noite. E você vai ser como árvore plantada à beira de água corrente, que dá fruto no seu tempo. Só que as folhas não caem, e tudo que ele faz prosperará. Esses são aqueles que comem do pão vivo. Já era avisado lá atrás. Lá atrás, num salmo que foi escrito muito antes dele. Olha que interessante. Viram a diferença? Como de um que ouve e se assenta, e do outro que... Ele está preocupado com as coisas ali. E nessa preocupação tem tanta coisa, né, Renato? Assim, eu preciso servir porque vai estar com fome. Não é que estão erradas essas preocupações, mas a prioridade é que não está certa. Perfeito. Né? E aí nessa busca dessas preocupações, quando a gente coloca na hierarquia certa e o Espírito Santo nos revela, você vai ver a nossa vaidade, por que a gente está fazendo aquilo, qual que é o benefício que eu estou ganhando
para fazer aquele trabalho. E às vezes eles são... Não é que eles estão errados, mas ele não está na melhor parte. E olha que interessante. Ela, Marta, queria retirar Maria daquele lugar. Sim, ela não está fazendo nada. Tipo assim... Vem ajudar aqui. Engraçado. Ele só falou com Marta depois que Marta foi falar com ele. Falar, você não tá vendo que a minha irmã ela tá aí com você e eu tô aqui. Você não se importa? E aí ele olhou para Marta e pensou... São muito profundas. E não é só para a pessoa que ele está respondendo. É para todos nós, né? Todos nós. E aí, assim, às vezes, as pessoas que estão à sua volta também vão querer que você continue no sistema das coisas. E cabe a nós optar por nos assentarmos. Porque a opção de se assentar e descansar nele, ele mesmo diz: Maria, pois, escolheu a melhor parte de todas. Se ele falou que essa é a melhor, todas as outras são secundárias. E esta não lhe será tirada. Isso. Cara, e esse essa é o não lhe poder. será tirada. Esse é aquele que está assentado no trono vivo. Esse, daqui a pouco eu vou ler um trechinho aqui de um lugar para vocês saberem quem é esse cara. Hoje, agora, como ele está. Olha só, mais um episódio rápido aqui, ó. No mesmo Lucas 8. Olha que interessante essa história. Lucas 8, 26. Tinha um cara que estava possuído por demônios. E aí, Cristo sabe e vai até ele. Mas era uma história pesadíssima. Você quer ler? Eu leio. Posso ler? Então rumaram para a terra 2 Gerazenos. Peraí, Quem chegou aí, ó. Ô Edson, tu tá aí, né, cara? Tô aqui escondido aqui. Trouxe o pão daí pra gente. Só que esse é de mineiro, pão de queijo. Esse é um pãozinho maravilhoso. E estejam servidos. Você comeu, Edson? Eu comi, nos bastidores. Comeu, né? Ótimo. Tá quente. Então, beleza. É melhor quente. deixar esfriar. Deixa esfriar um pouquinho. Vamos comendo do pão aqui espiritual. Daqui a pouco a gente come do pão de queijo mineiro aí. Isso aí. Quer continuar? Quer Vamos começar de novo? Mais de novo. Vamos começar novamente, né? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica à frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. É mesmo, ele vivia no cemitério. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Cara, ele era muito forte esse Era uma força sobrenatural, né? Sobre-humana. Ele rompia as correntes e saía. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Quer dizer, não era uma. Não era um. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu.
Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Você imagina a cena, né? Fortíssimo. Primeiro ele já mostra nessa passagem a autoridade de Jesus, que os demônios sabem quem ele é. Pois é, né? Filho do Altíssimo, eles falaram. Olha aqui, ó. Que desejas comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Olha pra você ver. E olha que era uma legião, não era um só. Então eles eram fortes. A gente viu aqui que era uma força sobre-humana. Mas ao observar que mesmo que o pessoal fala, né? Ah, mas até você não crê. E não é uma questão só de crer. De crer assim, de saber da existência. O crer significa entregar a sua vida a tal. Isso. Não significa só saber da existência. Porque nesse caso aqui... Os demônios sabem da existência. Os demônios sabem da existência dele, sabem, acreditam que ele existe. Sabe quem é ele, inclusive, o endereço e tudo. Porque eles falam filho do Deus Altíssimo. Veja bem, aqueles fariseus que estavam ali no templo, eles mesmos não reconheciam ele como filho do Altíssimo. E o demônio reconheceu. Bom, A autoridade, né? seguindo, ele fala: e ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha acontecido. O povo curioso igual nós. Hein, Edson? Nossa. Saiu para ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram, olha agora, man. Essa é a parte principal. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído. O que ele estava fazendo? Assentado aos pés de Jesus, E temeram. vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Sim. Cara, é isso, cara. Olha onde ele estava. Assentado aos pés de Jesus. Vestido, porque ele vivia nu, aquele homem. Ele nunca se vestiu. Vestido e em perfeito juízo. Ele era atormentado. Assentado, né? Ele era atormentado de várias maneiras, né, espirituais, que não cabe aqui nesse momento, mas ele estava sendo atormentado. E ali estava ele, aos pés de Jesus. Esse é o Senhor que te faz descansar nas coisas materiais e nas coisas espirituais. Porque agora há pouco a gente leu sobre Marta e Maria. E a gente tratava de coisas materiais aqui, do nosso sistema. Mas agora é um sistema que a gente não tem poder, que a gente desconhece, que é o espiritual, dos demônios. E aqui estavam eles, rendidos ao Senhor. Rendidos ao Senhor. E somente o Senhor conseguiu tirar eles desse homem. Sim. E o homem, após entrar nesse juízo, ele se assentou e descansou. E ficou livre, né? Ele descansou. Livre daquelas correntes todas que amarravam ele. As pessoas estavam amarrando o homem, mas ele já estava amarrado por um monte de demônios, um monte de enfermidades, né? E era já conhecido do povo, porque ele vivia desse jeito. Que não é o jeito que Deus quer te ver. Não é o jeito que Deus quer ver uma pessoa em sofrimento, em agonia, em tormento. E a presença dele, eles já sabiam que, nossa, e imploraram para que ele deixasse ele ir para a manada de porcos. Não aplicasse juízo sobre eles, né? E olha que interessante essa parte, aqui no finalzinho. Contudo, o homem de quem havia sido expulso os demônios implorava-lhe que o deixasse ir com ele,
Mas Jesus despediu do homem falando: volta para tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Isso. O cara queria vir junto. Claro. Isso que acontece. Ele estava livre, né? Esse é um sinal claro, cara. Quando Deus entra na tua vida, quando Cristo entra e você come do pão e ele faz digestão e você tá com ele em você entrando pelo seu sangue, as suas veias, aquele alimento te circula, você quer ir com ele. Não é uma coisa de que alguém te mandou ir para qualquer lugar ou ler tantas páginas, não sei o que. Não é uma receita. Você tem vontade. E olha, Cristo falou com ele exatamente o que ele falou para os discípulos assim que ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, ele deu uma missão para os discípulos. E essa missão tá aqui, ó. Quer ver? Tá em Marcos. Eu vou ler rapidinho aqui. Eu nem vou tirar desse aqui não, porque eu vou voltar. Olha aqui, ó. Enquanto essa foi uma das últimas aparições de Cristo para os discípulos. E ele deu uma missão. E qual foi a missão? Essa aqui, ó. Enquanto estiverdes indo pelo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Anunciai a boa nova. Ide e anunciai a boa notícia. Aí o cara quer ir com ele e ele fala: volta para tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. Vai e anuncia a boa nova. Anuncia a boa notícia. Ali ele já tá falando para ele assim, né? Você já recebeu e você sabe o que é estar preso e você sabe o que é estar livre. Nossa, o melhor testemunho, né, velho? E você sabe dentro de você espiritualmente tudo o que estava acontecendo. É, sim, verdade. Vai, seja um apóstolo. Né? Esse somos nós, né, velho? Vai e anuncie. Nossa, todos temos essa parte da antes libertação. E depois. E a nossa vida como muda depois disso. É claro que cada momento vai ser diferente para cada um, né, Renato? Sim. Tem pessoas que vão andar nesse caminho no seu tempo, mais lento. Tem pessoas que vão andar nesse caminho de uma forma mais rápida. Mas é o que você falou. Não tem como não querer estar ali. Não tem como não querer beber dessa água. Não tem como não querer comer desse pão, né, cara? E cada um vai ter o seu tempo. E é um papo entre a pessoa e Deus. É a pessoa e Cristo. E não cabe a gente ficar julgando se isso está demorando ou se não está demorando, ou o processo, porque é um processo de cada um, e Deus que sabe o processo de cada um. Cabe a nós levar a boa nova. Sim. Cabe a nós sermos testemunhas de tudo que nos afligia. Tipo, eu tinha o meu pânico, que fazia muito mal à minha vida, à minha família, ao meu trabalho, e você está num trabalho e não conseguir continuar às vezes por esse problema, e quando você está liberto disso e não tem mais isso, e você está livre dessa situação, não das aflições do mundo, você pode contar a boa nova, né? Como a gente faz aqui toda vez. Você só pode contar a boa nova quando você está livre. E o mundo não vai deixar de ter aflições. Eu não vou deixar de ter dor de garganta ou de estar gripado, claro. Mas isso não vai gerir. Não tenha medo. Não vai gerir o teu andar. Não é isso caminhar. Que vai gerir o que você vai fazer. Até porque aquele que está com a gente foi o que venceu o mundo, né? Isso. E aquele que está com a gente é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Sim. Na terra, no céu, debaixo da terra, em toda a existência, em tudo. Inclusive tem um ponto aqui que eu acho que é em Pedro. Quer ver? Eu acho que eu anotei aqui até, ó. Que é muito legal. Porque Pedro... Quer ver, ó? Bota aqui, ó. 1 Pedro... Porque realmente, no momento que você sabe com quem você está, tudo muda. Olha aqui, ó. 1 Pedro 3:22, cara. Quem é esse cara que tá com você, velho? Esse cara é esse aqui, ó. O qual, havendo subido ao céu,
Ó, pra você ver. Reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. A ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Esse é o cara, mano, que subiu e que tá com nós agora, dizendo: ide e anunciai o que eu revelei a vocês. Anunciar que não precisa mais as pessoas ficarem no tormento, na sua prisão, no seu sofrimento, achando que não tem solução. Porque tem momentos que a gente acredita que não tem solução. Na nossa mente racional, você não vê mais. Como que vou resolver isso? Mas quem fez todas as coisas sabe. A gente só precisa crer que Ele está lá e quer o nosso bem. Ele quer nos ver bem. E por isso eu até queria entrar numa outra passagem, mas eu acho que fica para a próxima vez. Por que existem umas exortações feitas pelos apóstolos, e isso pode ser enxergado de uma maneira estranha, mas são umas exortações que é para te conduzir para, Cristo não está aqui, Ele está lá, do outro lado do Mar da Galileia. E aí o povo foi para lá, né? Sim. E é exatamente isso que acontece. Mas não é para gerir a vida, para formatar e para pesar. São umas exortações no sentido de apontar o caminho. Você está buscando? Então tem um caminho. E eu acho que é o que a gente faz aqui também quando a gente diz isso. Eu tive minhas aflições, você teve as suas, né? Mas como que quando a gente busca esse Senhor, Ele organiza a nossa vida e nos dá a liberdade. Você não vai ficar mais preso porque você tem uma dor na garganta. Você não vai ficar mais preso porque você sofre de pânico. E outra coisa, E todos esses danos que você está falando, causados hoje, eles de alguma maneira eles são nossos inimigos. E eles são inimigos de Deus também. Deus também não é feliz que a gente tenha essas coisas. Elas existem, estão no nosso mundo, mas elas são inimigas de Deus. E são inimigas dos médicos, e a gente também não quer elas do nosso lado. Mas olha isso aqui, ó. Você falou isso aqui, calhou. Eu tava indo para esse salmo. Diga. E olha o que está escrito. Deus falando de Cristo a Davi. Um salmo de Davi que recebeu a mensagem de o próprio Deus falando quem seria o próprio Cristo, e Davi revelando a nós. Ele fala assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Domina no meio dos teus inimigos. Isso aí. Seja ela qual for. Seja uma dor de garganta, seja uma depressão, seja o que for. O que ele está dizendo aqui, porque todas essas coisas são inimigas de Deus. Sim. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que assenta-te. Assim como fez Maria, assim como fez esse moço ali que foi expulso os demônios. Assenta-te, ouça, coma desse pão, até que eu coloque tudo debaixo dos seus pés. Porque assim como ele está no céu, no trono, como cabeça da igreja, nós estamos assentados com ele ali, junto, lá no esconderijo do Altíssimo. Sombra do Onipotente. Onde que está no Salmo 91, que está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é isso, meu? Eu só tenho para dizer que aqui é o pão vivo, né? Meu Deus, velho. Onde a gente busca isso. Sim. Onde a gente come, é o que você estava dizendo, né? Onde a gente se alimenta todo dia. Nossa, totalmente. E realmente é nessa palavra que eu creio. Nisso aqui que a gente mastigou hoje e tá ruminando e meditando,
É nisso que eu creio. E, olha, é simples, não é difícil. É o que desejamos para você também. Que compartilhar esse pão, né, Renato? Estamos aqui compartilhando esse pão. Sim. Que você não vai mais ter fome depois que comer desse pão. Como está escrito, domina no meio dos teus inimigos, sejam eles quais forem. Acredita no Senhor, o pão vivo que desceu do céu para você, para mim, para o Carlos, para o Edson. E esse pão, ao comer dele, você não terá mais fome. E esse pão mesmo, esse alimento, ele vai te conduzir até o lugar mais calmo, como a gente falou aquele dia do Salmo 23. O bom pastor que te conduz por um pasto calmo, verdejante, a águas tranquilas, e te alimenta e te repousa. Esse é o descanso. Descanse no Senhor, coma dele, se alimente dele e desfrute do descanso conquistado por ele mesmo e não por nós. A ele tudo e a glória total. Ele deu tudo para você. Receba. É isso aí. Valeu? A gente ficou com a melhor parte, né? O pão vivo. O pão de queijo tá aqui. Não é? O pão de queijo a gente até esqueceu dele, né? Porque mais importa o pão vivo do que o pão de queijo. Depois a gente come o pão de queijo. Um pão de queijo para vocês aí. Até o próximo todo tempo. Obrigado, Edson. Valeu, fique com Deus. Um abraço.